Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, como se estivéssemos entrando em nossa casa espírita, encontrando nossos amigos, irmãos, e para que a gente pudesse se sentir bem harmônico, bem embalado por esse carinho, eu resolvi botar um pouquinho de música. Essa música que quantas vezes o nosso coral cantou, né? A gente pode ouvir ela agora. Olha que delícia. Que acolhimento a gente está sentindo agora. Entramos no salão, nos sentamos e agora a gente está preparado para começar o estudo de hoje, né? Porque a gente está em oração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Bem, como eu havia dito, nosso estudo é sobre o Evangelho. Capítulo 10, itens 9, 10, o argueiro e a trave no olho. E a gente inicia com uma lição do Fonte Viva, número 107. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Cartas aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. Preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade. É a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Agora, continuando o nosso roteiro, nós vamos ler o pensamento de Chico para esse momento. Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Nesse momento, mais amparados pela espiritualidade e serenos, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor, Jesus, amado Mestre, estamos agradecidos hoje, mais uma vez, pela oportunidade que nos concede de encarnar, de conhecer, de estudar, de partilhar essa doutrina tão consoladora. Que possamos juntos fazer este estudo com clareza, para que todos nós possamos compreender mais uma de suas maravilhosas lições de amor. Que assim seja, graças a Deus. Essa lição de hoje, o argueiro e a trave no olho, contida no capítulo 10 do Evangelho, faz parte do Sermão da Montanha e está descrita no Evangelho de Mateus. Mas também tem uma passagem similar no Evangelho de Lucas. Também é chamado de discurso sobre julgamentos.
Bem, vamos à leitura do texto, direto do Evangelho, e depois a gente comenta um pouco. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do vosso irmão. E Kardec, no item 10, discorre, né? Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto os morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo é que o pai de muitos vícios, o orgulho, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Bem, já não precisava falar mais nada, né? Acho que Kardec falou tudo, posso ir embora. Mas não, a gente ainda tem muito o que falar. Kardec vai nos colocar para pensar nessa lição sobre o nosso olhar de julgamento para o outro. E aí a gente pensa, como é que podemos sempre estar pronto para julgar o outro, para ver o defeito no outro, quando na maioria das vezes a gente não consegue ver nem os nossos próprios defeitos? Como somos orgulhosos a ponto de ver primeiro o mínimo defeito no outro e a gente não consegue enxergar os maiores que temos. Bem, vocês têm ideia do que é a trave e o argueiro? No dicionário fala que trave é uma coisa imensa de madeira, né? E argueiro é um cisco. Então a gente tem como se fosse uma grande trave de madeira. Imagina aquela trave do futebol, né? Enfiada no nosso olho e está prestando atenção num cisco miudinho, uma coisa mínima no olho do outro. A gente sempre está olhando para o outro, mas a gente não olha para a gente. Kardec fala naquele momento lá que, né, era importante que o homem se olhasse como num espelho, para que visse o seu interior e, vendo a si mesmo, pudesse ter a possibilidade de olhar para o outro. Né? É como se a gente sempre fosse o fiel da balança, a verdade, né? E a verdade estivesse sempre com a gente. A gente sempre olha para o outro e julga. Fulano é mais que eu, é menos que eu, é menor, é maior. A gente sempre se coloca como parâmetro. Né? Não é que é errado. Não vou dizer que está errado, porque a gente tem que colocar um parâmetro para comparar alguma coisa. Mas será que a gente é tão bom assim para ser parâmetro? Aí o Evangelho bota a gente para pensar.
Por que eu ainda faço isso nos dias de hoje, né? Cristo, mais de 2000 anos atrás, já falava em orgulho, já falava para a gente não ser hipócrita, de julgar o outro, quando a gente tem tantos defeitos. Lembra naquela passagem que a adúltera ia ser apedrejada e Cristo fala, quem não tem pecados que jogue a primeira pedra, e foi saindo um de cada vez? Dali a gente já tinha uma grande lição de que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você não faz tudo isso que você julga no outro? Né? Dá um exemplo simples, por exemplo. Eu, toda vez que saio da mesa, eu gosto que botar a cadeira embaixo da mesa, né? Arrumar direitinho. Eu não deixo uma louça sem lavar na pia. Acho insuportável uma louça suja na pia. Mas, se uma outra pessoa faz, ou deixa de fazer o que eu acho tão importante, eu vou recriminá-la. Né? Então, seu filho levantou da mesa rápido, volte aqui, você não tirou o prato da mesa, não lavou a louça, não botou a cadeira de volta no lugar. Mas aí domingo, você está cansado, né? Fez aquele lanche de noite, e aí você deixa toda a louça na pia, porque você pode, né? Aí você deixou a louça na pia, por quê? Porque amanhã tem empregada, né? Que vai poder lavar a louça, né? Mas você pode. Por que o outro não pode? Por que você tem esses direitos, mas o outro não? Né? E lembra lá no que o Kardec falou? Como é que é? Ao mesmo tempo, abnegação para... Cadê? Ele se encontra na barra. Que o homem é muito orgulhoso, repara só nos defeitos do outro. Aquela história, tem um ditado até que fala, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita. A gente está sempre olhando para o lado, a gente não olha para dentro, só olha para frente. Deve ser estranho, né? Porque a gente só se vê também como se fosse um reflexo, né? E a gente, quando olha para frente, vê o quê? O outro. Talvez seja por isso que a gente preste tanta atenção no outro, né? A gente critica muito, né? Mas às vezes, o que a gente está criticando no outro é o reflexo da gente, né? Às vezes a gente tem até em muito maior grau, mas consegue só enxergar porque o outro é o que está na nossa frente. Aí a gente, como a gente não está acostumado a fazer aquilo que Kardec falou de olhar para dentro da gente, e a gente só olha para frente, a gente vê no outro aquilo que é reflexo da gente. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Santo Agostinho nos dá uma grande lição. E ele fala para a gente, como é que a gente pode se melhorar para que a gente saiba se o que a gente está fazendo é bom, se o que a gente está falando é bom, se está de acordo com as leis de Deus, né? Que é falar do outro, acusar o outro, julgar o outro, reclamar do outro, não deve estar de acordo com a lei de Deus. E Santo Agostinho fala, conhece-te a ti mesmo. E tem uma outra passagem de Santo Agostinho que ele fala também, outra coisa bem legal. Sabe o que ele fala? As pessoas são como são. As pessoas são o que a gente pensa que é. Elas são o que são. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente olha e fala, por que eu vivo diariamente, ao invés de cuidar da minha vida, a gente vive cuidando da vida do outro, tentando mudar o outro. Por quê? Por que a gente não presta atenção na gente? E a gente usa todo esse conhecimento que a gente tem de conviver com outras pessoas, de olhar o que as outras pessoas fazem, de ver como é que é feito,
cada ação de cada um, e a gente não usa isso não para julgar, mas para conhecimento, verificar o que o outro faz, que é possível servir para mim de exemplo, para eu me transformar. Ou eu me transformando, vendo o que os outros fazem, com a experiência do outro, usar aquilo em meu benefício, modificar minhas atitudes e daí para frente mudar o ambiente que eu vivo. Olha como isso ia ser bom e bem legal para a gente aplicar no nosso casamento. Já ouvi vários palestrantes falando que quando a gente recebe uma lição para estudar e para fazer um estudo, ela primeiro vem para a gente. Tenho certeza que sim. E é óbvio que a primeira pessoa que é beneficiada nesse estudo é a gente. Eu, por exemplo, precisava dessa lição. Ah, você também está precisando? Então vamos juntos. Vamos juntos. Parar de perturbar o outro, de querer que o outro faça só o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Cada um é cada um. O indivíduo é um indivíduo, é uma pessoa e cada um é um. Por que a gente quer que todo mundo seja igual? Por que a gente quer apontar o dedo no outro e falar, eu faço assim, faz igual? Mas por que eu tenho que fazer igual? E por que eu tenho que me meter tanto na vida do outro? Né? Se eu não consigo conhecer a mim mesma, se eu não sei as minhas dificuldades, e se eu não dou conta, às vezes, da minha vida. Mas tomar conta da vida do outro eu quero. Mostrar, julgar, apontar dedo, isso a gente faz. Dar solução. Quem é que nunca achou fácil dar solução na vida do outro? Né? E aí tem outro ditado, como é que é? Se conselho fosse bom, não era de graça. E se você só ouvisse o que o outro tem para falar e não falasse nada, ou recomendasse que um caminho para ele, mas não desse a solução, né? Eu tenho duas amigas que eu me lembrei muito nesse estudo. Uma chama Milene Mizuta. Ela faz um trabalho há muitos anos e ela criou um curso chamado Líder de Si. Gente, líder de si, onde você aprende a ser dono de você, a saber lidar com você. E ela tem empoderado muitas pessoas, guiando essas pessoas para dentro de si mesmas. Olha o que ela está falando. Ela está fazendo o caminho que Santo Agostinho indicou para a gente, há tempos. E com isso, as pessoas conseguem ver o que realmente são, de onde vieram e o que querem levar para suas vidas. A outra amiga, que eu quero citar aqui também, é a Alexandra Metrô. Ela também faz um trabalho que é muito próximo desse trabalho da Milene, que fala sobre biografia humana, onde o estudo de cada parte da sua biografia ajuda as pessoas a se descobrirem. Além delas, podia citar aqui inúmeros palestrantes que eu assisti no decorrer desse estudo, para que eu tivesse uma noção do que falar, de como abordar esse tema, que é tão importante, onde a gente é chamado a cuidar mais da gente, a olhar mais para a gente e a julgar menos o outro. A gente está num tempo que precisa de acolher o outro e não de julgar o outro, de amparar, de abraçar, virtualmente, se for preciso, de dar o ouvido, até numa consulta médica, até do lado no ônibus. Quantas vezes vocês foram chamados a dar o ouvido para o outro em situações tão estranhas e fez tanta diferença para o outro?
Mas você ouviu a história dele sem julgamento, não apontando para ele os defeitos ou a solução do problema dele. Foi só ouvindo e às vezes dando uma palavra de carinho, porque Kardec fala lá em cima que a caridade orgulhosa é um contrassenso. Ai, adorei lembrar disso. Sabe por quê? Nessa época agora de pandemia, de dificuldade, a gente tem visto muitas ações bacanas de muitos voluntários ajudando muita gente que está precisando. Mas precisa tirar foto e selfie falando que está fazendo? Já não tinha uma outra passagem no Evangelho que falava, Jesus dizia assim, tipo, que faça a sua mão direita e a esquerda não saiba. Ou seja, não é para contar para todo mundo. Não é para anunciar, para botar no Facebook, no Instagram. É para fazer anúncio de caridade? Não. É para humilhar o outro que precisa dessa situação, passar por essa situação? É horrível, né? Você usar isso para mostrar que você faz o bem. E o outro, será que está achando bom ser visto assim? Por que será que a gente se acha tão capaz, tão superior? E pode dizer para o outro o que fazer, como fazer, onde fazer? Né? A história de cada um é única. Você não sabe a história do outro, mesmo das pessoas que são muito íntimas de você. Você nem imagina, porque você só conhece a parte que você viveu com ela, talvez. E imagina as pessoas que você não convive, como é que você conhece? E quer dar pitaco, e quer olhar, e quer julgar. Olha, aquela pessoa ali é assim, a pessoa ali é assada. E essa palestrante errou a conjugação do verbo, e fez uma determinada coisa. E olha lá, ela fala mal. E aquela ali, olha como é que ela se veste. Ah, aquela pessoa ali, ó. Então, aquela pessoa ali é uma pessoa. E é diferente de você. E ainda bem, né? Sabe por que ela é diferente? Porque ela tem uma bagagem só dela. Ela tem a vida dela toda numa mochila. Ela carrega aquilo tudo que ela recebeu de herança de vidas passadas, da educação do pai e da mãe, do ambiente que ela vive, da escola, dos lugares que ela frequenta, das pessoas que ela conhece, do trabalho onde ela frequenta, né? Da família, dos amigos, dos meios de comunicações, de tantas coisas que ela recebe informação. E tudo que ela passou em outras vidas vem também. E aí você quer dar conta da vida dela. Mas você dá conta da sua? Você sabe o que vai fazer em todas as situações. E faz certo, né? De acordo com a lei de Deus. Não, né? Faz não. Posso garantir que não faz. Que a gente está aqui passando por várias provas. Na escola, lembra? Já falamos umas vezes. Se não passar de ano não tem problema, volta. Então, se a gente está fazendo, está numa escola para estudar, tem uns que são mais adiantados, outros menos. Né? Informação, a gente tem bastante, né? Mas e o que a gente faz com ela? E aí, estou vendo a televisão, é muita informação. Eu vejo o Facebook direto. Eu me ocupo a beça. E aí eu, vendo uma palestra esse fim de semana, vi uma palestra da Anete Guimarães, falando sobre doenças psicossomáticas, doenças como Alzheimer. E sabe o que ela falou? Que a gente não está ocupado. A gente está, na maioria das vezes, pré-ocupados,
palavras dela. Preocupados. Preocupado. Sabe o que é preocupado? Preocupado é quando você se preocupa com alguma coisa que não é nada a ver com você. Ela deu um exemplo, por exemplo, de crianças com problemas numa guerra. E aí você está muito preocupado com as crianças da África, por exemplo. Aí vocês ficam preocupados com aquela criança, meu Deus, e aí aquilo fica na sua cabeça, porque você leu 1000 notícias, dispara um monte de coisa no Facebook, no WhatsApp. Ai, fulano, olha só que coisa horrível. Você queimou um monte de neurônio. É o que ela disse. Sabe por quê? Porque você está preocupando o seu tempo com coisas que você não pode resolver e nem fazem parte da sua vida. Assim como você olha para o vizinho sai todo dia às 7. Estranho, né? O que será que ele sai? Ah, o vizinho ali, ó, tem não sei quantos casamentos. Ah, o vizinho ali, não sei o quê. Olha aquele ali, veste assim, veste assim. Você está se preocupando com a vida dos outros, está julgando a vida dos outros, coisas de pessoas que você nem às vezes conhece bem e que nem fazem parte da sua vida. E sabe o que acontece, gente? Quando você julga o outro, se preocupa com o outro, fofoca da vida do outro, presta atenção só no outro, você vai ficar doente. Segundo a Anete Guimarães, isso tudo produz lixo mental, que já é falado nas obras de André Luiz desde 1930, e a ciência descobriu há pouco tempo. E esse lixo mental pode causar todas essas doenças chamadas psicossomáticas, entre elas o Alzheimer. Aí hoje você vai se preocupar de olhar para o outro ao invés de olhar para você? Porque se você se ocupar do que você precisa fazer e das coisas que você tem realmente que fazer, você não vai ter tempo de se preocupar com o outro, com a grama do outro, com o defeito do outro, com o olhar do outro, né? E sabe por quê? Voltando lá no lixo mental. A Anete Guimarães fala assim, os neurônios, né, eles têm uma galerinha que limpa eles, porque eles não podem ficar sujos. Se eles ficarem sujos, eles morrem. Estou sendo bem simples, tá? E aí, quando o neurônio foi treinado para se ocuparem e que, se ocupando, eles são devidamente limpos. Quando eles gastam energia, eles trabalhando, né, numa ocupação, como, por exemplo, eu estou agora ocupada fazendo essa palestra. Então, o meu neurônio está funcionando. Eu estou aprendendo, reaprendendo o tempo todo e ele está funcionando. Está queimando energia e produzindo lixo. E aí tem uma galerinha que vai lá e limpa esse lixo. E o neurônio continua funcionando. Mas se eu estou aqui fazendo essa palestra e ao mesmo tempo estou pensando, meu Deus, será que eu apaguei a luz? Será que eu apaguei a casa? Será que eu fiz não sei o quê? Será que a cachorra eu botei para fora? Será que eu dei comida? Será que meu filho chegou? Se eu tiver com todas essas outras coisas na cabeça, o que está acontecendo? Primeiro, eu não estou focada, não vou conseguir fazer essa palestra direito. Segundo, essas outras coisas estão preocupando o espaço, o neurônio, viram uma confusão só. Aqueles lixeirinhos que iam lá para limpar o neurônio não conseguem fazê-lo e o neurônio fica cheio de lixo e ele morre. E se ele morrer? E fico doente. Neurônio não nasce de novo. Então, por que você está se preocupando hoje com o outro? Para que você vai se preocupar de julgar o outro, de apontar defeito do outro? Se você vai ficar doente. Estou te dando essa dica agora. Se você ainda não viu a palestra da Anete Guimarães falando sobre Alzheimer, vai lá e olha. Pode ser uma grande oportunidade para você. Ela fala de muitas outras coisas muito bacanas. De como você pode reverter isso. E tem muita coisa a ver com o espiritismo. Uns tais livros de poesia, e vou deixar no ar para vocês irem lá olhar,
qual é a importância da poesia na ajuda do Alzheimer. Mas, voltando aqui ao nosso tema, vamos lá. Agora você já sabe que não é legal você apontar defeito no outro, que não é bacana você só olhar o outro. Por quê? Não é só porque você vai se meter na vida do outro e vai atrapalhar a vida do outro e vai ser ruim para você e para o outro. Não, é porque você vai ficar doente também. E você não quer ficar doente, né? Albert Schweitzer, tem uma frase que eu gostei, li agora outro dia e achei bacana botar. O mundo tornou-se perigoso, porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de se dominarem a si mesmos. A gente nem olhou pra gente, a gente nem se conhece. Mas a gente quer conhecer da vida do outro, quer dar palpite na vida do outro. E se a gente não fizesse isso? Né? A doutrina espírita nos leva a um caminho difícil. Tem muita gente que desiste até, porque ela faz a gente pensar. Pensar não é fácil. E ela pede para a gente ficar vigilante, atento, porque aí a gente fica ligado, passa a conhecer a gente mesmo, a gente reconhece que a responsabilidade de cada ação nossa é só nossa. Mesmo que a gente se assuste com isso, é assim. A responsabilidade é nossa. E a reforma íntima que a gente precisa fazer depende da gente, da nossa ação. Né? Não tem outro para fazer. Eu não posso pedir alguém para vir fazer uma faxina dentro de mim, me mudar, me modificar. Não tem como a gente se modificar se não for por nós mesmos. Aceitar que a gente tem defeito, que todos os outros têm também, é um dos remédios para que a gente possa melhorar. E aí melhora o ambiente que a gente vive. Né? É necessário realmente que a gente queira, que a gente dê um passo. Mas não precisa ser tudo de uma vez, podem ficar calmos. Não precisa correr todo mundo hoje, vou mudar, amanhã eu vou acordar outro. Não vai. É preciso querer, reconhecer essa necessidade de mudança, mas vai e faz uma coisinha só. Uma só. Uma única atitude, bem pequena. Escolhe uma que é bem difícil para você, que você fala, poxa, isso eu não sei fazer, não consigo. A minha vizinha passa todo dia por mim e eu canso de prestar atenção quando ela se veste mal. E se amanhã eu mudar essa frequência, essa chave e não prestar mais atenção nisso, falar, por que será que ela não sabe combinar uma roupa com a outra? E se um dia a gente se sentar e conversar e procurar saber, vai que ela tem um problema de visão, vai que ela gosta sim, e qual o problema? Ela não pode sair do jeito que ela quer? Mas é preciso a gente querer também. Transformação é transformar, é movimento, é ação. A gente não precisa mudar tudo de uma vez. Olhar para o outro com mais carinho, com mais amor. Que tal a gente começar? Fazer nosso exame de consciência. Pensar assim. Então, Agostinho falava assim, usa como se fosse um comerciante que ao final do dia faz um balanço e vê se as vendas dele deram lucro ou prejuízo. E na nossa vida, se a gente fizesse isso, a gente pudesse olhar e falar, meu dia de hoje deu lucro ou deu prejuízo? Deu lucro. Oi, beleza, fiz mais boas ações do que ações ruins. Estava mais próxima da lei de Deus e do que eu gostaria que fizessem comigo ou para mim, né?
Outra oportunidade legal para a gente ver o que está acontecendo. E se fosse eu fazendo isso, ia ser legal? E se fosse o outro fazendo o que eu faço? E aí fica difícil. Hein? Se o outro fizesse o que eu faço, como é que eu ia reagir? É uma boa forma da gente também pensar. Vigiar nossos pensamentos, para que a gente não coloque mais miasmas nesse universo. E para não destruir a nós mesmos. Lembra do Alzheimer? Pois é. Quanto mais a gente se preocupa com coisas que não fazem parte da nossa vida, ou que a gente não tem ação, ou que não tem nada a ver com a gente, mais a gente fica doente. Né? Eu queria, para finalizar, pedir para a gente hoje, quando a gente fosse descansar, pensasse só mais um pouquinho. Eu quero ficar doente? Eu preciso tomar conta da vida do outro? E por que eu não olho para a minha primeira? E como que eu posso ajudar a mim mesma a ser melhor? Tornando o nosso mundo melhor. Tenho certeza que a gente vai achar uma saída. E que a gente vai ficar melhor. Ah, lembrei de uma coisa. Você já sorriu hoje? Sorria. Sorrir é muito bom. Gargalha, assiste um filme de comédia. Muda a frequência desse lugar que você está. Ouve uma música. Fale um poema. Fica a dica. Vamos fazer a nossa prece. E nesse momento, Senhor, eu só tenho a agradecer. Agradecer pela inspiração, pela comunhão de corações, de ações. E que possamos, Senhor, ficar em paz. Vai passar. E contamos com a sua ajuda, governador planetário, que nos auxilia, que nos ampara. Que assim possa ser, graças a Deus.